Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de geometria plana, pessoal, e vamos estudar agora, ainda dentro do estudo da circunferência, vamos estudar a potência de ponto. Então é um assunto aí que já foi muito cobrado em vestibulares e também nas provas, beleza? Espero que essa aula seja bastante útil para você. Não esqueça de se inscrever no canal e também, pessoal, de divulgar esse trabalho, já que ele é totalmente gratuito, beleza? Vamos começar? Vem comigo aqui. Então vamos lá, pessoal. Seguindo aqui o estudo da circunferência, vamos ver agora a potência de ponto. Olha só o que diz aqui, ó. Vamos estudar a potência de um ponto em relação a uma circunferência. Pessoal, desce um pouquinho comigo aqui, ó, e vamos ver esse primeiro caso que está aqui. Olha o que diz. Ponto interior, tá? Então, primeiramente, nós vamos analisar a potência de um ponto em relação a uma circunferência, analisando aqui um ponto interior, tá? Olha só o que diz aqui, ó. Se duas cordas de uma mesma circunferência se interceptam, vamos colocar aqui, ó, duas cordas de uma circunferência, tá? Nós temos aqui uma corda e vamos colocar aqui, ó, uma outra corda mais ou menos aqui assim. Tudo bem? O ponto interior em questão é esse ponto que está aqui, é um ponto interno à circunferência. Aí continua assim, ó. Então, o produto das medidas das duas partes de uma é igual ao produto das medidas de duas partes da outra. Pessoal, olha só, por exemplo, essa corda aqui, ó, possui duas partes. Eu vou colocar aqui, ó, esse comprimento aqui, vamos supor que meça A, e esse outro comprimento, vamos supor que o valor dele é B. Nessa outra corda aqui, ó, vamos pensar que esse comprimento aqui, ó, é um certo valor C, e esse outro comprimento restante aqui, ó, é o D. Então, aqui, ó, na potência de ponto, quando nós tivermos aqui o cruzamento de duas cordas, o que diz é o seguinte, ó, então o produto das medidas de duas partes de uma, tá, é igual ao produto das medidas das duas partes da outra. Nesse caso aqui, ó, o A vezes o B, olha só, o A vezes o B acaba sendo igual ao C vezes o D. Vamos colocar aqui o C vezes o D. Beleza? Beleza, pessoal? Bem tranquilo, né? O que não pode acontecer é fazer uma confusão, tá? Misturar as ideias em relação ao Teorema de Tales que nós vimos aí em aulas anteriores. Querem ver? Vem comigo aqui, ó. Pessoal, no caso do Teorema de Tales, olha só o que nós tínhamos. Nós tínhamos um feixe de retas paralelas, imagine aqui três paralelas, e vamos colocar aqui, ó, duas retas transversais. Tudo bem? O que acontece aqui, nós temos aqui, ó, dois segmentos em uma delas e outros dois segmentos na outra transversal. Tudo bem? O Teorema de Tales aqui, pessoal, ele diz o seguinte, ó, a razão entre dois segmentos de uma das transversais, ou seja, A sobre o B, acaba sendo exatamente igual à razão dos segmentos correspondentes na outra transversal. O correspondente do A é o C, tudo bem? E o correspondente do B, nós temos ali o D. Então, ó, aqui nós temos o Teorema de Tales, beleza? Pessoal, muito cuidado que nessa propriedade da potência de ponto, o que nós temos ali naqueles dois segmentos, por exemplo, é a multiplicação entre eles. Enquanto que lá no Teorema de Tales, no mesmo segmento ali, na mesma reta, nós temos a divisão, ou seja, o quociente daqueles dois segmentos ali, tá? Não confunda isso daí. Pessoal, vamos fazer agora um exemplo, tá? Um exemplo para nós vermos como é que isso é cobrado em uma prova ou talvez aí um vestibular, ok? Vem comigo aqui. Então desce comigo aqui, ó, e vamos ver esse exemplo e vamos ver o que ele diz. Olha só. Determine o valor de x na figura abaixo. Repare, nós temos aqui uma circunferência e nós temos aqui duas cordas. Essas duas cordas estão se cruzando nesse ponto aqui, ou seja, o que nós temos aqui, ó, é esse primeiro caso de potência de ponto. Então, de acordo com o que nós acabamos de ver,
nós vamos ter, então, que o x que multiplica o 4, ok? Vamos colocar aqui, ó, o x vezes o 4 é exatamente igual ao produto de quem? Do 3 vezes o 12. Concorda comigo? Igual ao 3 vezes o 12. Ou seja, pessoal, x vezes 4, vamos ficar com 4x. 3 vezes 12, isso aqui é 36. O 4 aqui, ó, está multiplicando o x, então o 4 desce dividindo. Nós vamos ter, então, que o x é igual a 36 dividido por 4, o x é igual a 9. Ok? Beleza? Então, pessoal, esse aí, então, é o primeiro caso, tá, da potência de ponto. Vamos ver agora o segundo caso, que aborda um ponto externo a uma circunferência. Ok? Vem comigo aqui. Então, desce um pouquinho aqui, ó, e vamos ver esse segundo caso. Olha o que diz aqui, ó. Ponto exterior, vamos colocar aqui, ó, ponto exterior, tá? E aqui acontece o seguinte, ó, duas secantes. Olha o que diz. Se por um ponto exterior a uma circunferência traçarmos duas secantes a ela, então olha só, pessoal, vamos pensar nesse ponto aqui, ó. Então nós temos aqui um ponto exterior, e por esse ponto aqui vamos traçar duas secantes. Uma aqui assim, por exemplo, e a outra aqui assim. Tudo bem? Agora, olha o que diz aqui, ó. Então, o produto da medida da primeira secante pela sua parte exterior é igual ao produto da medida da segunda secante pela sua parte exterior. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos 4 segmentos sendo determinados. Vamos supor aqui um comprimento A, esse aqui comprimento B. Vamos supor que esse comprimento aqui seja C e esse comprimento aqui seja o D. Então, o que foi dito é o seguinte, ó. O produto da medida da primeira secante pela sua parte exterior, ó, a primeira secante é tudo isso daqui, ó. Concorda comigo? Pela sua parte exterior, então o exterior da secante é só essa parte aqui, ok? É igual, tá? É igual ao produto da medida da segunda secante, seria todo esse comprimento aqui, pela sua parte exterior, que é esse comprimento aqui. Olha só, visualmente nós podemos pensar assim, ó. Olha só, é esse comprimento A que está aqui, vezes o comprimento total que vai até lá. Isso aqui é igual a esse comprimento C que está aqui, vezes o comprimento total da secante que vai até lá no final. Beleza? Então, olha só, nós vamos ter aqui, ó, o A, vamos colocar aqui, ó, o A, que multiplica o total aqui, ó, que é A mais o B, tá? Ó, A mais o B, ok? Isso aqui é igual a essa parte externa aqui, ó, que é o C, tudo bem? Vezes o total, que é o C mais o D. Vamos colocar aqui, ó, o C mais o D. Beleza? Pessoal, até lembro de uma época do cursinho que esse macete era assim, ó. Olha só, nós temos ali duas secantes. Cada secante possui ali a sua parte externa e possui a parte interna. Concorda comigo? Então, essa propriedade é assim, ó. É a parte externa vezes o comprimento total. Comprimento total é o que, pessoal? É a parte externa mais a parte interna. Tudo bem? Então, o macete é assim, ó. É parte externa vezes o total é igual a parte externa vezes o total. Beleza? Esse macete aí, pessoal, também irá servir ali para o próximo e último caso, tá? O terceiro caso da potência de ponto. Beleza? Vamos fazer agora um exemplo que aborda esse segundo caso que nós temos aí. Vem comigo. Então, desce um pouquinho aqui, ó, e vamos ver o seguinte, olha só. Determine o comprimento do raio da circunferência abaixo. Então, a pergunta, pessoal, é o raio da circunferência. Repara o seguinte, ó. Nós temos aqui, ó, duas secantes, tá? E nós temos aqui também o diâmetro. Repare que isso aqui é o diâmetro porque nós temos aqui o centro da circunferência. Beleza? Então, de acordo com a propriedade, vamos abordar, então, essas duas secantes que estão aqui. Beleza? O que diz a propriedade mesmo? Diz assim, ó, a parte externa, que seria só o 6, vezes o total, ó, vai até o final da secante lá. Beleza? Então, vamos lá, ó. Parte externa, que é o 6, vezes o total, vou colocar aqui, ó, o 6 mais o 4, tá?
6 mais o 4. Poderia colocar 10 também, mas coloquei assim para você visualizar bem a propriedade. Beleza? Agora, na outra secante, o que nós temos? Nós temos a parte externa, tá? Que no caso é esse 5 aqui, vezes o total. Pessoal, o total, ó, é tudo isso daqui. Então, ó, parte externa é o 5, ok? Vezes o total é o que, gente? É o 5. Então, ó, o 5 multiplica o total, que será esse 5 aqui. Mais, pessoal, nós temos esse 4 aqui. Então, nós temos toda a parte interna. Ó. Nós temos o 4 e nós temos esse pedacinho aqui. Ó. Eu vou chamar esse pedacinho aqui, por exemplo, ó, de x. Tudo bem? Então, concorda comigo que o total aqui, no caso, é o 5 mais o x mais o 4? Vamos colocar aqui, ó, 5 mais o x mais o 4. Essa aqui, então, é a secante inteira. Beleza? Como é que fica essa conta aí? Olha só. 6 mais 4, isso aqui dá 10. E o 10 vezes o 6, nós ficamos com 60. Tudo bem? Isso aqui é igual a 5 que multiplica. Olha só, 5 mais o 4, nós vamos ter o 9 e nós temos ainda o mais x. Tudo bem? Pessoal, como esse 5 aqui está multiplicando, ó, ele irá descer dividindo ali o 60. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, o 9 mais x vai ficar isolado, 9 mais x, enquanto que o 60 é dividido pelo 5, ou seja, o 12. Aquele 9 ali, ó, ele passa lá para o outro lado com o sinal negativo. Então, nós vamos ter aqui o x é igual a 12 menos o 9, o x, então, ele mede 3, ok? Agora, pessoal, repare o seguinte, ó, a pergunta não é esse x. A pergunta é o raio dessa circunferência. Reparem também que nessa circunferência aí, ó, nós temos ali, ó, duas cordas que estão se cruzando. Então, nessas duas cordas aí, nós podemos aplicar o caso que nós vimos anteriormente, ou seja, o primeiro caso da potência de ponto. Beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, nós temos aqui, ó, duas cordas que estão se cruzando. Tudo bem? O que acontece? Nós podemos descobrir quanto é que vale, está aqui o ponto de cruzamento, né? Quanto é que vale esse comprimento que está aqui. O x nós já descobrimos, né? Eu vou dizer que esse comprimento aqui, ó, é um certo valor y. Tudo bem? Então, olha só, de acordo com a propriedade, ou seja, com o primeiro caso da potência de ponto, nós vamos ter, então, que o y que multiplica o 2, nós vamos ter, então, 2y é igual, agora, esse outro segmento aqui, ó, o 4 que multiplica o x. É igual a 4 vezes o x. Só que o x, no caso, ele vale 3, então 4 vezes o 3. Beleza? Então, 4 vezes 3 dá 12, e esse 2 desce dividindo. E o y, então, é igual a 12 dividido por 2, o y mede 6. Beleza, pessoal? Agora, repare o seguinte, ó. Nós temos aqui, ó, que essa corda aqui, ó, ela está passando pelo centro da circunferência, que está aqui assim. O comprimento dela, pessoal, no caso é o diâmetro, né? O comprimento dela será o y mais o 2. Como o y mede 6, pessoal, 6 mais o 2, nós temos o comprimento 10. 6 mais 2 é 8, não 10. Pelo amor de Deus. Ou seja, o diâmetro, que mede 2 vezes o raio, ele mede 10. Então, nesse caso, o 2 está multiplicando 10 dividindo. O raio, então, é igual a 10 dividido por 2. O raio é 5. Então, está aqui o raio da circunferência. Então, pessoal, esse aí é um exemplo que envolveu tanto o primeiro quanto o segundo caso aí da potência de ponto. Beleza? Pessoal, vamos ao terceiro e último caso que envolve essa potência de ponto aí. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Então, olha só, terceiro caso também envolve ponto exterior e diz assim, ó, uma tangente e uma secante. Olha só, se por um ponto exterior a uma circunferência traçarmos uma secante e uma tangente, olha só, vamos imaginar aqui, ó, aqui um ponto exterior a uma circunferência. Vamos traçar aqui uma tangente a essa circunferência e vamos traçar aqui, ó, uma secante à circunferência. Tudo bem? Nós podemos, inclusive, deixar somente
até o ponto ali, ó, de tangência, para não confundir você. Beleza? Agora, olha só o que continua dizendo. Diz assim, ó. Então, o quadrado da medida da tangente, olha só, o quadrado da medida da tangente é igual ao produto da medida da secante pela sua parte externa. Pessoal, olha só, nós temos aqui a tangente, ó. Vamos supor que esse comprimento tenha comprimento A, esse outro comprimento aqui, ó, B, e essa parte interna aqui, C. Então, foi dito o seguinte, ó, o quadrado da medida da tangente, pessoal, a tangente aqui, ó, mede A. Então, nós vamos ter aqui, ó, A ao quadrado. É igual ao produto da medida da secante pela sua parte externa. Então, a secante, ó, inteira aqui é B mais C, vezes a parte externa, que é o B. Ou, simplesmente, né, pessoal, o B que multiplica a secante inteira. B mais o C. Ok? Mas, Ferreto, você falou que aquele macete parte externa vezes total, ele também vale para esse terceiro caso. Realmente vale. Olha só, pessoal, naquela tangente ali, ó, você considera, então, parte externa vezes total. Olha só, a parte externa daquela tangente ali, ó, não é o A? É. E o total não é o próprio A também? Então, parte externa vezes total, no caso da tangente, é A vezes A, que vai ficar ali, ó, A ao quadrado. Beleza? Enquanto que na outra reta ali, que no caso é secante, é a parte externa, que é o B, vezes o total, que ali é B mais o C. Beleza, pessoal? Então, esse macete da parte externa vezes total está valendo também para o terceiro caso. Pessoal, vamos fazer agora a terceira e última questão, saideira, tá? Que envolve esse terceiro caso da potência de ponto. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Então, só para deixar claro, né, pessoal? Antes de fazer a última questão, ó, a parte externa vezes o total, ou seja, A vezes A ao quadrado. É igual a parte externa aqui, ó, que é o B, tudo bem? Vezes o total, que é tudo isso daqui, ou seja, é o B mais o C, que está aqui, ó, parte externa vezes o total. Beleza? Desce comigo aqui, ó, e vamos, então, ao exemplo que diz o seguinte, ó. Determine o valor de x na figura. Está aqui o x, ó. Vamos considerar nessa questão, pessoal, que nós tenhamos aqui, eu esqueci de colocar, ó, 90 graus aqui e aqui também 90 graus, ok? Aí, repare o seguinte, ó, nesse ponto aqui, ó, nós podemos traçar essa secante e daquele ponto ali nós podemos traçar essa tangente à circunferência. Concorda comigo? Então, o que nós temos aqui é o terceiro caso, que envolve uma tangente e uma secante. Aí, pessoal, eu vou considerar que essa tangente aqui, ó, tenha um certo comprimento A. Tudo bem? Então, nós vamos ter aqui, ó, a parte externa, que é o A, tudo bem? Vezes o total, que no caso é o A também. Então, A vezes A ao quadrado. É igual, agora olha só, na outra aqui, na secante, nós vamos ter a parte externa aqui, ó, que é o 9, tudo bem? Vezes o total, que vem daqui até aqui assim, ou seja, será o 9 mais o 16. Vamos colocar aqui, ó, 9 mais o 16, tá? Podia colocar 25, mas deixei assim para você ver bem a propriedade. Então, olha só, nós vamos ter aqui, ó, o A ao quadrado é igual a 9, que multiplica 9 mais 16, nós vamos ter aqui o 25. Agora, pessoal, resolvendo isso daqui, nós vamos ter o seguinte, ó, nós poderíamos fazer 9 vezes 25, mas vamos deixar aqui o 9 vezes o 25, que no caso daria 225, né? E vamos extrair aqui a raiz quadrada desses dois fatores. Pessoal, raiz quadrada, quando nós tivermos uma multiplicação, sem problema algum, nós podemos tirar a raiz do 9, que é o 3, e a raiz do 25, que é o 5. 3 vezes o 5, nós vamos ter o comprimento A, então, medindo 15, ok? Então, pessoal, nós acabamos de descobrir aqui o comprimento 9, tá? Mas a nossa pergunta é esse x que está aqui. Aí, para encontrar ele, pessoal, vamos resolver aqui por semelhança de triângulos, tá? Repare o seguinte, ó, nós temos esse triângulo aqui, ó, que é um triângulo, vamos colocar ele aqui embaixo, ó. Olha só, é um triângulo pequenininho,
triângulo retângulo, tudo bem? Nós temos aqui, ó, o comprimento 16 para a hipotenusa, tá? Temos 90 graus aqui, e aqui o comprimento é o x. Agora, no triângulo maior, nós vamos ter o seguinte, olha só, no triângulo maior, mais ou menos aqui, ó, a hipotenusa vale 9 mais 16, ou seja, vale 25, tudo bem? E esse comprimento A que nós descobrimos, ele vale o 15. Agora, fazendo a semelhança, nós vamos ter então que o x, por exemplo, está para o 15. Vamos colocar aqui, ó. Isso aqui é exatamente igual ao 16 por 25. Vamos colocar aqui o 16 dividido pelo 25. Olha só, multiplicando cruzado aqui, ó, nós vamos ter então o seguinte, o x vezes o 25, isso aqui dá 25x, é igual a 16 vezes 15, tá? 16 vezes o 15. O 25 está multiplicando, 10 dividindo. Então, nós vamos ter que o x é igual a 16 vezes o 15 dividido pelo 25, tudo bem? Aqui nós podemos dividir o 15 por 5 e vamos ficar com 3. Dividindo também o denominador 25 por 5, nós vamos ficar com o 5 que está ali. Tudo bem? Agora, pessoal, dando continuidade, nós vamos ter o seguinte, ó, que o x ele é exatamente igual a 3 vezes o 16, isso aqui dá 48, e no denominador nós vamos ter aqui o 5. Beleza? Então, 48 sobre 5 é o valor do x, que é o que está sendo procurado nessa questão aí. Ok? Certo, então, pessoal, chegamos aí ao final de mais uma aula. Espero muito que ela tenha sido proveitosa para os seus estudos, proveitosa aí para as suas provas. Beleza? Pessoal, tenha ótimos estudos e nós nos vemos aí nos próximos vídeos, tá? Um abração, divulgue esse projeto e até mais.